Na corrida, pode. Olá, esse é o Na Corrida Pode, um podcast de histórias e conversas gravadas dentro de um carro de aplicativo durante as corridas. Todos os episódios são gravados com segurança, durante uma corrida real, respeitando todas as normas de trânsito. Aqui, a conversa corre solta, mas sempre com responsabilidade no volante. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, lembra de manter a atenção na estrada. E nunca dirija após beber. Segurança no trânsito é um compromisso de todos. Fala galera, espero que esteja tudo bem por aí. Hoje o Na Corrida Pode traz duas histórias que têm algo em comum. A sina do vestibular de medicina. Dois passageiros em corridas diferentes compartilharam comigo as memórias de um dos períodos mais intensos de suas vidas. A fase em que o sonho de ser médico parecia ao mesmo tempo possível e distante. Hoje a gente vai ouvir a história do Lucas e a história da Thaís. Ele já atravessou essa maratona, hoje é médico formado. Ela ainda está no percurso para concluir essa longa jornada. Mas eu queria medicina, a expectativa era tentar fazer isso. E aí, obviamente, eu não tinha condições, porque apesar da minha escola ser boa, ela não era voltada para isso. Era outro tipo de ideia, ela preparar para outras coisas da vida. Tava um embasamento bom, muito bom, mas não tão bom a ponto de fazer você ter conhecimento suficiente para passar no vestibular, na faculdade pública de medicina, né? Resultado, eu não passei. Aí, com receio de não passar, eu acabei colocando fisioterapia e passei para fisioterapia. E acabou que, finalizando esse primeiro ano de faculdade, eu de fato precisei trancar. E aí foi horrível. Assim, foi horrível, né? Ter que parar, porque era meu sonho. Foi horrível ver meus pais que se culpavam por conta disso, poxa, eu entrei numa depressão. O vestibular é um rito de passagem. Aos 17, 18 anos, recém-saído do ensino médio, muitos jovens precisam decidir o que querem ser para o resto da vida, como se já fosse tempo de ter todas essas respostas. Como se a dúvida não fizesse parte do processo. É uma responsabilidade enorme para quem ainda está começando a entender o mundo. E quando o sonho é medicina, a pressão parece que dobra. São anos de estudo intenso antes mesmo de entrar na universidade. Um verdadeiro filtro. Mas fica aí a pergunta: por que é preciso estudar tanto mais para entrar na faculdade? A universidade não devia ser o lugar de aprender? O vestibular é realmente um critério justo ou é só um filtro? Será que isso poderia ser diferente? Hoje a gente vai ouvir duas histórias reais sobre esse período que marca, transforma e muitas vezes define caminhos. Porque por trás de cada jaleco branco existe uma trajetória que começou muito antes da primeira aula. E para responder um pouco das perguntas que eu levantei, eu chamo um outro amigo meu, que também se chama Matheus, que é sociólogo e professor da Rede Municipal de São Paulo. Bom, escuta só essas histórias. A minha família, ela é bem... é toda evangélica, né? Meu pai é evangélico, eu acho que foi minha mãe também, meus primos, tios, todos são evangélicos de uma igreja bem tradicional. E, enfim, não existe nenhuma alternativa de não ser evangélico no contexto da nossa criação, né? E aí, o meu pai, ele, além disso, ele tem uma ideia, ele tinha pelo menos uma ideia muito assim, imperativa, né? As decisões que ele tomava eram todas baseadas nas ideias que ele concebia das coisas, então não havia muita margem para negociação de alternativas. Caso você não concordasse com o que ele sugerisse, né? Sugerisse sendo bem modesto. E aí ele tinha muito orgulho de ter pago escola particular para mim e não admitia que a gente fizesse cursinho, enfim.
tinha que entrar direto numa faculdade, e a faculdade tinha que ser pública porque não tinha a minha família não tinha condição de pagar uma faculdade privada. Então, a alternativa era passar ou não fazer faculdade, né? E aí ele deixava bem claro que iria ter que começar a trabalhar e acabou. Contribuir com as despesas da casa, né? E aí, eu queria um curso bem específico. E esse curso bem específico é bem complicado de entrar caso você não tivesse um conhecimento muito grande, né? Muito específico, muito técnico do vestibular. Então, Qual que é o curso? medicina. O Lucas começa a história, então, contextualizando o cenário que ele vivia. Uma família evangélica, um pai rígido que exigia que ele estudasse em uma universidade pública, e ele com uma vocação para medicina, ou seja, um curso difícil passar para uma universidade pública, e um pai rígido que não aceitava em hipótese alguma que ele fizesse cursinho. Gente, quase que impossível passar numa universidade pública para medicina sem fazer cursinho. Vamos ver onde essa história vai dar. Então, a expectativa era tentar fazer isso. E aí, obviamente, eu não tinha condições, porque apesar da minha escola ser boa, ela não era voltada para isso. Era outro tipo de ideia, ela preparava para outras coisas da vida. Dava um embasamento bom, muito bom, mas não tão bom a ponto de fazer você ter conhecimento suficiente para passar no vestibular de uma faculdade pública de medicina, né? Resultado, eu não passei. Aí, além dos cursos de medicina, na FUVEST, com receio de não passar, eu acabei colocando fisioterapia. E passei na fisioterapia, passei para fisioterapia. Lá. Não uso. Na USP. E aí, o que eu pensei na hora? Na verdade, não sei se eu pensei, foi mais instintivo. Eu falei, passei medicina na USP. Como é que eles vão conferir o meu curso? Como é que eles vão saber que curso que eu passei? Aí falei pro meu pai e pra minha mãe que eu tinha passado em medicina, se eles acreditaram. Aí eu tinha os gastos de despesa, de compra de livros, de dinheiro pra transporte, condução, sabe? Essas coisas. Pra fazer o curso, teoricamente de medicina, era de fisioterapia. Aí eu tranquei o curso, né, de fisioterapia e voltei a fazer cursinho. Ele passou em fisioterapia e disse para os pais que tinha passado em medicina. Pegou o dinheiro de ajuda para se manter, que os pais davam, trancou a faculdade e foi se matricular em um cursinho para tentar entrar em medicina. Olha só que doideira. E aí isso durou 1 ano, 2 anos, depois 3 anos. Isso com eles acreditando que eu estava fazendo medicina na USP. Uhum. E você estava morando onde? Em casa com eles? Em casa com eles. Uhum. Então todo dia eu saía, às vezes pegava um jaleco pra fingir que eu tava indo pra farmacêutica. E era uma doideira mesmo, eu acho. Mas assim, era a única alternativa que eu tinha pra conseguir fazer um cursinho e não ser obrigado a trabalhar e não ter tempo de estudar, entendeu? Só que aí o que aconteceu? No último ano eu fiz uma grande amiga no cursinho. Naquela época não era tão comum você ter celular, WhatsApp, né? Então ela ligou pra minha casa pra me desejar boa sorte antes da FUVEST, né? Comentar, eu tenho certeza que esse ano você tem grande chance, não sei o que lá. E comentou isso com o meu pai e a minha mãe, porque eu não tava nesse dia, entendeu? Uhum. Aí o meu pai falou, o quê? O Lucas não tá fazendo medicina na USP? Aí ela ficou sem responder, lá ficou constrangida, não sabia o que dizer. E sabe que dia que isso aconteceu? No primeiro dia da segunda fase da FUVEST daquele ano. Você já estava fora pra fazer? Pra fazer. Quando eu cheguei em casa, depois de ter feito o primeiro dia, tava um clima total, uma torta de clima absurda. Não é? A minha mãe de cara virada, meu pai não falava comigo.
No dia seguinte ele foi direto lá na USP confirmar se eu tava estudando ou não. Confirmou que não. Confirmou que eu nunca estudei medicina na USP, que eu tinha passado em outro curso. Enfim, a máscara caiu, digamos assim, né? E aí, foi o primeiro dia, depois o segundo dia, depois o terceiro dia. Depois do terceiro dia, eram 3 dias. Acabada a FIVEST, né? Eu falei, eu não vou ficar na casa, lá em casa não. Eu tinha uma tia que tinha um apartamento na praia, aí eu fui pro apartamento na praia. E fiquei lá 1 mês, até Saiu o resultado. E por muita sorte, adivinha o que aconteceu? Você passou. Passei. Que bom. Não foi sorte, 3 anos de estudo, né? É. Também sorte, claro, porque eu acho que a sorte, sabe onde a sorte estava? Nos 3 anos em que seu pai acreditou que você estava fazendo, porque... Mas eu vou dizer uma coisa, todo mundo acredita numa coisa que ela quer acreditar. Sim, Gente, ainda bem que deu certo. Ainda bem que ele passou. Imagina se ele não passa no vestibular naquele ano. O que seria da vida dele? Eu perguntei pra ele como foi depois disso. e aí você passou, e aí você já terminou? Aí eu terminei. Aí também foi uma dificuldade, né? Porque ele não tava com muito ânimo pra me ajudar financeiramente, não, entendeu? Aham. Ele é muito. A nossa relação foi muito difícil. A minha casa. Que ano que você entrou? Eu entrei em 2011, Aí você se formou, em 2017. aí hoje você tem uma área. Trabalho em clínica médica, né? Medicina intensiva principalmente, que é UTI. Teve momentos de pura teatralidade mesmo, de se fazer o ator pra. O que você tá aprendendo agora em anatomia, o que sabe, essas coisas assim, você ter que ir lá e. Não, legalmente não. Hoje você se formou, tudo, seu pai presenciou. Ele não presenciou exatamente a minha formatura, né? Mas agora a nossa relação tá melhor. Eu sei que eu não sei, eu sei que eu não tenho ideia do que teria acontecido se eu não passasse. E sabe o que é mais burro? Eu fiquei tão alucinado com isso que eu não queria mais outra faculdade que não fosse a USP. Aí eu só prestei a USP. Que besteira, cara. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Unifesp, que é excelentíssima. Sim, olha só que história essa do Dr. Lucas. Que doideira ele precisou fazer para conseguir realizar o sonho de entrar em medicina. Eu não julgo. Acho que foi uma mentira necessária, contextual e positiva. Bom, vamos para a próxima história de vestibular em medicina. Escuta só a história da Thaís. Eu peguei a Thaís e a amiga dela saindo do Hospital Santa Marcelina. A gente tá saindo aqui do hospital, né? E a gente até ia esperar a mãe dela pra buscar. Só que eu falei, não, tá, vamos de Uber mesmo, porque eu tô podre de cansada, até com dor de cabeça. Aí, beleza. E a gente sai, às vezes, daqui assim, parece que a gente foi atropelada. Vocês trabalham aí? A gente faz medicina na vocês faculdade, aí a gente faz o estágio aqui no hospital. Ah, A gente tava no estágio de anestésio agora. uma curiosidade só antes de você contar, eu nasci nesse hospital. Olha aí, ó, uma baita história, então, pra gente contar. Tudo focado aí no Santa Marcelina. Pois é, gente. Eu nasci no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. Vamos continuar ouvindo a história da Thaís. Porque, mesmo cansada desse jeito, pensando, a hora que eu olhei aqui nessa questão do teu carro de contar uma história, me veio a minha história. E aí, do quanto eu tô grata por estar saindo daqui agora cansada. Porque um dia isso parecia algo inalcançável. Eu sempre... Desde que eu me formei, né? Eu descobri que eu queria fazer medicina desde o 3º colegial. E aí, quando eu descobri, eu falei, ferrou. Porque, né? Normalmente quem quer fazer medicina estuda a vida inteira muito. Tem que ralar muito agora pra dar certo. E aí, foi na época que minha família tinha quebrado. Então,
faculdade particular era um sonho inalcançável. E pública tá quase mais inalcançável ainda, porque tava difícil. Aí eu fui fazer cursinho, tudo. Tive que parar de fazer cursinho, estudar por conta própria. E aí nessa época ainda dava pra fazer FIES, tudo. Você entrava na faculdade e aí depois você pedia a papelada pro FIES. Aí meu pai falou, por que você não entra, né? E aí a gente tenta o FIES e tudo mais, beleza. Aí eu prestei particular, passei numa outra faculdade. E aí foi uma montanha-russa. No dia que eu passei, foi... vamos comemorar, não sei o que. Minhas amigas foram em casa, a gente pediu pizza, brincou, escreveram em mim. E aí eu me dei conta que, no dia seguinte, eu tinha que fazer a matrícula. Com que dinheiro? E na época, a minha ex-sogra, quando eu contei pra ela que eu tinha passado, ela chorou de emoção, tudo. E aí o meu ex levou pra ela essa questão que eu tava passando. Porque meu pai ia receber um dinheiro, mas ia demorar coisa de um mês, tudo. Pra pelo menos fazer a matrícula e eu conseguir segurar a vaga pra pegar as papeladas do FIES. Aí, minha ex-sogra ficou sabendo disso. E aí meu ex chegou na minha casa no dia seguinte com tipo um pacotinho de joia. E fez assim, vamos no banco. Aí eu, quê? Aí ele falou, minha mãe tá te emprestando dinheiro pra você fazer a sua matrícula. Aí eu pensei, não acredito. Aí me emocionei, tudo, a gente foi. Aí fiz a matrícula. E aí, eu entrei sabendo que, assim, ou eu ia conseguir o FIES ou eu ia ter que trancar. Só que, nesse meio tempo, o FIES mudou o regulamento dele. Você tinha que prestar a faculdade concorrer a vaga pelo FIES já. Você coloca a nota lá do Enem, aí você passa por um puta processo seletivo. E aí, pela tua nota, que tem que ser alta, você consegue a vaga. Quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, eu tô cansando dessa montanha-russa de fica feliz, fica triste, fica feliz, fica triste. E aí, acabei estudando um semestre aí nessa loucura. Foi uma montanha-russa, eu fiz 1 ano dessa faculdade, porque aí entrou um dinheiro que a gente tava esperando, dívida, tudo. Mas, nossa, foi assim, eu brinco que eu vivi meu sonho sem viver meu sonho, porque era literalmente essa montanha-russa, um estresse, um caos. Chegava férias, a primeira férias que eu tive, em muitos anos que eu estava por cursinho, prestar vestibular, eu passei chorando, porque eu não sabia se eu ia conseguir trancar, tive que fazer minha rematrícula depois, porque senão também não ia ter o dinheiro. Enfim, foi um caos. E aí acabou que, finalizando esse primeiro ano de faculdade, eu de fato precisei trancar. E aí foi horrível, assim, em várias camadas. Foi horrível, né, de parar, porque era meu sonho. Foi horrível ver meus pais que se culpavam por conta disso, poxa. Enfim, foi terrível. Eu entrei numa depressão. Aí até um momento que eu peguei e falei, cara, quer saber? É o que eu quero pra minha vida, então vamos tentar fazer dar certo. Aí eu comecei a fazer maquiagem. Porque eu sempre maquiei minhas amigas quando a gente ia pra festa de 15, essas coisas. E eu assistia vídeo no YouTube e treinava em casa, fazia em mim e dava certo. E aí fui pegando mão. Aí uma amiga minha falou, por que você não começa a divulgar maquiagem, tudo? E eu era assim, tímida num nível que eu tinha vergonha de pedir, ligar na pizzaria pra pedir pizza, sendo que a pessoa não tava nem me vendo. Aí eu falei, nossa, será? E meus pais nunca cobraram de trabalhar. Eles sempre me incentivaram a estudar. E aí eu falei, não, quero estudar, mas quero estudar trabalhando também pra fazer alguma coisa pra ajudar, né? Aí beleza, aí a gente voltou pra saga de estudos. Aí eu voltei a estudar por conta própria e fazendo as maquiagens. E aí foi uma fase assim, que foi um amadurecimento absurdo, porque eu comecei era aquela fase que o pessoal usava Facebook, e aí tinha os grupos das faculdades, tipo, brechó não sei da onde, e você divulgava o seu trabalho, tudo, então eu comecei a pegar cliente de todos os cantos de São Paulo. E pra quem tinha vergonha de pedir uma pizza, ter que maquiar uma pessoa assim, que não conhece, foi uma aventura.
E no começo foi um terror também, tinha vergonha. Aí eu ia começar a maquiar, eu mostrava pra pessoa, o que você tá gostando? Só pra não dar pra pessoa ter a noção de como tá ficando antes de terminar. Aí fui pegando o jeito, não foi fácil, não foi mesmo, mas fui pegando o jeito e aí deu certo. Aí fui estudando, até que eu passei com FIES na Uninove. Passei na Uninove, da Vergueiro, que era o campus mais concorrido, para medicina com FIES. Aí eu fui lá levar os documentos e era fase de pandemia. E aí começou a entrar num... Como que fala que era pra que não podia sair de casa? Eu esqueci o nome. Lockdown. Isso. Começou o lockdown e aí tinha que mandar os documentos por e-mail. Eu mandei tudo. Não me respondiam. Aí eu comecei a ficar desesperada, porque tem prazo. Aí eu ia lá na porta da Uninove, não me recebiam. Tirava foto, falava com segurança, ligava. Eu perdi, juro, e era férias. Eu falo que, gente, eu tenho trauma de férias até hoje, porque todas as férias eu ficava desesperada. E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente falaram que eu não entrei em contato e eu perdi minha vaga. Só que provavelmente venderam minha vaga, porque tinha muito disso. Aí a gente entrou com advogada, tudo. Aí foi o segundo baque. Eu falei, gente, sério? Eu lutei, parei, lutei de novo, consegui e acontece isso. Aí fiquei mal pra caramba. Só chorava, quase entrei em uma depressão de novo. Eu falei, não. Uma hora eu cheguei a pensar, acho que não é pra ser, vamos escolher outra área. Eu falei, não, vai ser sim. Se isso é um teste, eu vou provar que eu não vou ser vencida. Aí eu voltei a estudar. E aí eu falei, cara, eu vou me dar esse tempo de estudo. Vou estudar o quanto eu conseguir, do jeito que eu conseguir. Senão eu vou ver de, sei lá, ir pra fora do país e fazer fora. Porque também tem essa opção. Foi o que eu quero pra minha vida, então eu sou muito família, mas minha família apoia. Vamos me visitar. Tava certa já. E aí eu sempre ficava muito nervosa pra prestar as provas. E acabava não dando certo. E dessa vez eu fui, desligada. Falei, se der certo, deu. Vou fazer o que tá ao meu alcance. Se não der, não deu. Não é um dos anos que eu mais estudei pra passar. Então eu sei que talvez não... Mas foi na boa. E aí eu prestei particular, porque meu pai, nessa época, a situação já tinha melhorado um pouco. Ele falou, presta particular, porque a gente vai dar um jeito e vai dar certo. E nesse meio tempo, uma amiga minha que fazia faculdade no Santa Marcelina, que é formada hoje, ela falou, tá, presta porque aqui tem financiamento pelo banco. Você consegue, você paga juros, tudo, mas como o médico sai ganhando bem, você consegue se organizar e vai que vai. Eu falei, quer saber? Vamos tentar. Aí, na época, você colocava a sonata do Enem pra prestar aqui. E aí eu coloquei e prestei mais algumas. Eu prestei... Foi São Caetano, no campus novo, que era em parceria com um baita hospital. E coloquei aqui do Santa Marcelina. E prestei, se não me engano, acho que eu prestei Einstein e Unesp. Aí, assim, é bem aquela coisa. Vou fazer o que posso e tô podendo pouco, mas vamos meter a cara e ver o que vai dar. Aí, beleza, fiz as provas, tudo mais. E deixei o universo agir, esperar o resultado. Aí começou a sair. Aprovado. Eu sei que eu passei na São Caetano, no campus tanto de São Caetano quanto de São Paulo, que era com Síria. E passei na primeira lista aqui do Santa Marcelina. Quando eu passei aqui, eu fiz assim, meu Deus, e agora vocês vão entender do porquê, meu Deus. Quando eu descobri que eu queria fazer medicina, a minha mãe era voluntária aqui do Santa Marcelina, no Tuca, que é a área de crianças com câncer. E foi ali que eu descobri que eu queria ser médica, inclusive oncopediatra. Eu falei, gente, eu ia lá, né, durante as minhas férias e ajudava minha mãe no voluntariado, brincando com as crianças, tudo. Mas era um negócio que eu falava, cara, eu preciso ajudar mais. Quero fazer mais. E aí eu sempre quis aqui. E eu lembro que na época que eu prestei aqui, lá atrás, antes de entrar a primeira vez, o meu pai esqueceu de pagar a inscrição da prova. E eu falei, meu Deus, era o que eu mais queria, não sei o que. E aí, quando eu vi o aprovado, faculdade Santa Marcelina, no curso de medicina na primeira lista, eu não sei falar pra vocês o que eu senti. Parece que ali
Sabe quando você coloca a última quebra dessa cabeça e que era aquele quebra-cabeça absurdo de difícil e enorme? Ali encaixou tudo. Tudo que eu tinha passado, tudo que... Falei, cara, era pra ser desse jeito e vai valer a pena. Eu fiquei tão nervosa no dia que a gente veio fazer a matrícula. A gente esqueceu os papéis em casa. A gente teve que voltar, pegar tudo e vir de novo. No começo, quando eu entrei, eu ainda tava meio com medo. Meio traumatizada da outra faculdade. E tava assim, gente, será que eu vou realmente conseguir estudar agora? Será que eu vou... que vai dar certo? E aí, eu não conseguia me sentir fazendo parte da minha própria turma. Eu vinha pra aula, eu consegui eliminar algumas matérias, né? Mas voltei do zero. Mas aí eu vinha pra aula, e aí eu vinha já pensando assim, eu não vou me apegar porque eu não quero sofrer depois se eu tiver que parar. Eu não vou entrar na liga de não sei o que, porque se eu tiver que sair, vai ser mais difícil. E aí eu não conseguia fazer vínculo. E aí eu lembro até hoje que no primeiro semestre a gente tinha, como que chamava? Era preceptoria? Mentoria. Alguns professores dividiam a sala em grupo. E aí orientava, né? Como que conduzia o curso, como que a gente tinha que dar seguimento. E aí, queria saber das nossas angústias. Tá. E aí eu desabafei com um professor meu. Era o Mário. Eu virei e falei assim, professor, tô passando por isso. Eu já tive esse passado, aí eu me sinto um pouco ainda sem pertencer aqui, aí eu não consigo focar tanto. Aí eu achei que ele ia, né, me orientar. O que ele falou pra mim foi o seguinte, mas então você vai cair num abismo, do próprio buraco que você tá cavando. Aí eu olhei pra cara dele e assim, é sério? Aí eu falei, bom, então vamos tapar esse buraco e fazer dar certo. E aí, enfim, a partir disso, né, as coisas foram fluindo, as coisas em casa foram acertando, e aí é o que eu falo, parece que tudo quando é pra ser, tudo acontece dando certo no caminho. É um negócio surreal. Até a sensação que eu tinha na outra faculdade, que eu falei que, eu tava realizando meu sonho sem viver meu sonho, aqui, desde o primeiro dia que eu fui recebida, eu ficava arrepiada, eu me sentia em casa. Eu tinha medo de perder essa casa, mas era como se fosse uma casa. E aí, com o tempo, isso foi melhorando, e hoje eu tô no 4º ano. Prestes a entrar no internato. Pra quem não sabe, internato é quando você não vai mais ter aula, você vai ficar só no hospital. E aí eu já tenho muita prática, e hoje a gente tá saindo de uma prática, tô aqui com a minha amiga Sabrina, a gente tá saindo de uma prática de anestésio, que a gente viu, enfim, intubação, viu o paciente mais crítico, a gente vê de tudo aí. E eu só consigo pensar, cara, que gratidão por estar vivendo isso, por estar cansada, por estar no lugar que eu escolhi, por estar, e ainda de quebra, entrar num Uber que me fez desbloquear toda essa gratidão e que nasceu no Santa Marcelina. Pra finalizar, eu acho que o ensinamento que eu tive e que, cara, eu falo pra todo mundo às vezes a gente acha que tá dando tudo errado. Tudo errado, não sai do jeito que a gente quer, mas muitas vezes não é pra ser do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito que é e no final faz sentido. Só não pode desistir, porque se desistir aí não vai dar certo mesmo. Tem que ter nosso papel dentro da nossa vida, mas as coisas são como tem que ser e é isso. Gente, olha só quantos altos e baixos viveu a Thaís para conseguir realizar o sonho de conseguir fazer a faculdade de medicina. Realmente uma montanha russa de emoções. Precisa querer muito, imagina? Eu falei justamente isso para ela. Eu agradeço muito por não ter o sonho de fazer medicina. Porque se a gente tem o sonho, a gente precisa perseguir. E é muito difícil passar em medicina. Ou fazer um curso de medicina numa universidade particular sem ser herdeiro. E daí ela comenta um pouco sobre essa dificuldade durante o curso. E durante o cursinho também. Cara, não é fácil. Não é fácil. Você abre mão de muita coisa. Desde a época que você decide, desde o momento que você falou, quero fazer medicina, você já começa a abrir mão. Você abre mão de final de semana, você abre vestibular, você abre mão de momento em família, porque você vai ter que
fazer prova, você vai ter que fazer não sei o quê. Aí na faculdade você abre mão da família, que você passa mais tempo com os teus amigos da faculdade do que em casa, dentro de uma sala de aula, namorado, enfim. Mas eu falo que quando você põe na balança, você pega e para pra ver, você fala, eu não abriria mão de nada do que eu tô vivendo. Bom, gente, essas são as histórias. Eu coloquei no quadro Sina porque eu creio que pessoas não herdeiras, para fazer um curso de medicina com esse tanto de dificuldade só para entrar, é porque faz parte do destino da pessoa. Como eu disse antes, eu agradeço todo dia por não ter nascido com vontade de ser médico. Eu cursei Ciências Sociais numa universidade pública, e para mim, que estudou em escola pública a vida toda, seria impossível passar sem fazer cursinho. Um cursinho já foi difícil. Um ano inteiro de uma vida só voltada para estudar, para entrar na faculdade. Imagina quem quer fazer medicina, que estuda mais de um ano, às vezes 6 anos, ou mais, só para conseguir entrar na faculdade e fazer o curso que quer. É querer muito. Parabéns pela persistência e pelo sonho realizado do Lucas e da Thaís. No começo desse episódio eu levantei alguns questionamentos sobre o vestibular, e daí eu resolvi chamar um amigo meu para comentar um pouco sobre isso e explicar pra gente o que é o vestibular. E pasmem, ele se chama Matheus, ele estudou comigo na faculdade, em Campinas, e ele nasceu no mesmo hospital que eu, no Santa Marcelina, que foi citado nessa história da Thaís. Bom, vamos ouvir os comentários dele. Bom, Matheus, agradeço o convite. O vestibular e as universidades no Brasil, historicamente, existiu com um único propósito, um filtro social, para impedir que a população jovem, que a população pobre, negra e periférica não conseguisse acessar o ensino superior. Então, desde a sua concepção do ensino superior no Brasil, esse ensino foi voltado para privilegiar uma pequena camada da população. A Universidade de São Paulo foi assim. Qual que é a estrutura que nós temos na educação brasileira? De aumentar as desigualdades sociais. Então, como que funcionava antes, né? Geralmente, os estudantes das classes mais abastadas, classes médias altas, os ricos, eles sempre estudaram em colégios particulares, colégios nobres, ao longo da sua formação na educação básica, e quando chegavam ao ensino superior, eles prestavam vestibular, FUVEST, CONVEST, ENEM, e ingressavam nas universidades públicas federais. O que é curioso, enquanto a classe trabalhadora, a população pobre e negra, faz toda a sua educação básica no ensino público, e quando chega no ensino superior, precisa pagar uma universidade particular, em sua maioria com menos qualidade, menos recursos do que as universidades públicas. Isso vai mudar com a luta dos movimentos sociais, do movimento negro, dos cursinhos populares. Os cursinhos populares foi uma verdadeira ponta de lança na democratização do ensino superior para a classe trabalhadora, para a população jovem, negra, pobre e periférica. Então, foi com muita luta que conseguiu-se a conquista das cotas sociais, étnico-raciais e também dos vestibulares indígenas. Então, isso começa a alterar algumas desigualdades históricas do nosso país. Então, o vestibular, na verdade, do filtro social, não é possível falar em meritocracia, em mérito, em uma sociedade que é uma das mais desiguais do mundo, que é o caso brasileiro. É uma ideologia que é vendida para filtrar que a população pobre consiga acessar um ensino superior. Então, a gente tem modelos pelo mundo que tem uma universalização da educação. A educação é um direito, ela não é uma mercadoria. Logo, todos deveriam ter acesso ao ensino superior. O vestibular ele existe apenas para filtrar quem pode acessar o ensino superior e para não segurar a educação enquanto direito. Bom, gente, é isso. Hoje a gente fica por aqui e olha só o que te espera no próximo episódio de Na Corrida Pode. A internet molecada me conhece como o Zoom da turma do Problems. O Zoom ele é um astronauta, um som do laranja. Até hoje a gente faz bastante vídeo de jogo. A gente tem um público bem legal, bem abrangente. O canal do Problems existe já desde 2021, se não me engano. Hoje em dia já ultrapassa os 10 milhões. Na Corrida Pode é um podcast criado, roteirizado e editado pela Ilei Fé Produções. Esse episódio contou com os comentários de Matheus Lopes, sociólogo, professor da Rede Municipal de São Paulo e pós-graduando do Programa de Mudança Social e Participação Política da USP Leste. Curta, comente e compartilhe nossos episódios
e segue a gente nas plataformas de áudio e no Instagram, @nacorridapod. Na corrida, pode.